Agora eu me levantarei, diz o Senhor, agora me elevarei, agora serei exaltado. Concebestes palha, gerais restos de cascas, vosso sopro vos consumirá como fogo, e os povos serão como incêndios de cal, tal como espinhos cortados, eles se queimarão no fogo. Vós que estáis longe, ouvi o que eu tenho feito, e vós que estáis perto, conhecei o meu poder. Os pecadores em Sião estão assombrados, o tremor tomou os perversos, eles dizem, quem dentre nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem dentre nós pode conviver com as labaredas eternas? O que anda em justiça, e que fala o que é correto, que rejeita o ganho proveniente de opressões, que com suas mãos faz o gesto de não aos subornos, que tapa seus ouvidos para não ouvir sobre crimes de sangue, e fecha seus olhos para não ver o mal. Este morará nas alturas, fortalezas de rochas serão seu abrigo, ele será provido de pão, e suas águas serão garantidas. Teus olhos verão o rei em sua formosura, e verão uma terra que se estende até longe. Teu coração pensará sobre o assombro, dizendo, onde está o escriba? Onde está o tesoureiro? Onde está o que contava as torres? Não verás mais aquele povo atrevido, povo de fala tão profunda, que não se pode compreender, de língua tão estranha, que não se pode entender. Olhai para Sião, a cidade de nossas solenidades. Teus olhos verão Jerusalém, morada tranquila, tenda que não será derrubada, cujas estacas nunca serão arrancadas, e nenhuma de suas cordas se arrebentará. Mas ali o Senhor será grandioso para nós. Ele será um lugar de rios e correntes largas. Nenhum barco a remo passará por eles, nem navio grande navegará por eles. Pois o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, ele nos salvará. Tuas cordas se afrouxaram, não puderam manter firme o seu mastro, nem estenderam a vela. Então uma grande quantidade de despojos será repartida, até os aleijados tomarão despojos. E nenhum morador dirá, estou enfermo, porque o povo que nela habitar será perdoado de sua perversidade. Vós nações, achegai-vos para ouvir, e vós povos, escutai, que a terra ouça, e tudo quanto ela contém, o mundo, e tudo quanto ele produz. Pois a ira do Senhor está sobre todas as nações, e seu furor sobre todos os exércitos delas. Ele as destruirá, e as entregará à matança, e seus mortos serão lançados fora, e de seus corpos sairá seu fedor, e os montes se derreterão com seu sangue, e todo o exército do céu se desfará, e os céus se enrolarão como um rolo de pergaminho, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, como cai o figo da figueira. Pois minha espada se embebedou no céu, eis que descerá sobre Edom, sobre o povo a quem condenei a destruição para o julgamento. A espada do Senhor está cheia de sangue, está untada de gordura de sangue de cordeiros e de bodes, da gordura de rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bósia, e grande matança na terra dos edomitas, e os bois selvagens descerão com eles, e os bezerros com os touros, e a terra deles beberá sangue até se fartar, e seu pó da terra de gordura será untado. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de pagamentos pela briga contra Sião, e seus ribeiros se tornarão em piche, e seu solo em enxofre, e sua terra em piche ardente. Nem de noite, nem de dia se apagará, para sempre sua fumaça subirá, de geração em geração será assolada, para todo sempre ninguém passará por ela. Mas o pelicano e a coruja tomarão posse dela, a ave selvagem e o corvo nela habitarão, pois o Senhor estenderá sobre ela o cordel da assolação e o prumo da ruína. Chamarão aos seus nobres ao reino, porém nenhum haverá ali, e todos os seus príncipes se tornarão coisa nenhuma, e em seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos em suas fortalezas, e será habitação de chacais e habitação de avestruzes, e os animais do deserto se encontrarão com os lobos, e o bode berrará ao seu companheiro, os animais noturnos ali pousarão, e acharão lugar de descanso para si. Ali a coruja fará seu ninho e porá ovos, e tirará seus filhotes, e os recolherá debaixo de sua sombra. Também ali os abutres se ajuntarão uns com os outros. Buscai no livro do Senhor, e lede, nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma destas faltará com sua companheira, pois de minha própria boca ele mandou, e seu próprio espírito as ajuntará, pois ele mesmo lhes deu terreno, e sua mão repartiu para elas com o cordel, para sempre terão posse dela, geração após geração nela habitarão. O deserto e o lugar seco terão prazer disto, e o lugar desabitado se alegrará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também se encherá de alegria e júbilo. A glória do Líbano lhe será dada, a honra do Carmelo e de Saron, eles verão a glória do Senhor, a honra de nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas, e firmai os joelhos que tremem. Dizei aos perturbados de coração, fortalecei-vos, não temais. Eis que nosso Deus virá para a vingança, aos pagamentos de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os aleijados saltarão como servos, e a língua dos mudos falará alegremente, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no lugar desabitado. E a terra seca se tornará em lagoas, e a terra sedenta em mananciais de águas. Nas habitações em que repousavam os chacais, haverá erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, e um caminho que se chamará caminho da santidade. O impuro não passará por ele, mas será para os que podem andar pelo caminho. Até mesmo os tolos que por ele passarem não errarão. Ali não haverá leão, nem animal selvagem subirá a ele, nem se achará nele, porém os redimidos por ele andarão. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre suas cabeças. Eles terão prazer e alegria, e a tristeza e o gemido deles fugirão. E aconteceu no 14º ano do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então o rei da Assíria enviou a Rabsaque, de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército, e ele parou junto ao duto do tanque superior, junto
ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram ao encontro dele Eliaquim, filho de Hilquias, o administrador da casa real, Sebna, o escriba, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaque lhes disse: Dizei, pois, a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa, em que confias? Eu, de fato, digo, que teus conselhos e poder de guerra são apenas palavras vazias. Em quem, pois, confias, para te rebelares contra mim? Eis que confias no Egito, aquele bastão de cana quebrada, em quem se alguém se apoiar, entrará pela mão e a perfurará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Porém, se me disseres, confiamos no Senhor, nosso Deus, por acaso não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis? Agora, pois, submeta-te à proposta do meu senhor, o rei da Síria, e eu te darei 2000 cavalos, se tu podes dar 2000 cavaleiros para eles. Como, pois, te oporias a um chefe dentre os menores servos do meu senhor, apenas confiando nas carruagens e cavaleiros do Egito? Ora, subi eu sem o Senhor contra esta terra, para destruí-la? O próprio Senhor me disse: sobe contra esta terra, e destrói-a. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram a Rabsaque: pedimos que fale a teus servos em aramaico, porque nós o entendemos, e não nos fale na língua judaica, aos ouvidos do povo, que está sobre o muro. Porém Rabsaque disse: por acaso meu senhor me mandou falar estas palavras só a teu senhor e a ti, e não também aos homens que estão sentados sobre o muro, que juntamente convosco comerão suas próprias fezes, e beberão sua própria urina? Então Rabsaque se pôs de pé, clamou em alta voz na língua judaica, e disse: ouvi as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei, que Ezequias não vos engane, pois ele não poderá vos livrar. Nem deixeis que Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: com certeza o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não escuteis a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo, e saí até mim, e cada um com sua vide, e de sua figueira, e cada um beba a água de sua própria cisterna, até que eu venha, e vos leve a uma terra como a vossa, terra de trigo e de suco de uva, terra de pão e de vinhas. Que Ezequias não vos engane, dizendo: o Senhor nos livrará. Por acaso os deuses das nações livraram cada um sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Por acaso eles livraram a Samaria das minhas mãos? Quem são dentre todos os deuses destas terras, que livraram sua terra das minhas mãos? Como, pois, o Senhor livrará Jerusalém das minhas mãos? Porém eles ficaram calados, e nenhuma palavra lhe responderam, porque tinham ordem do rei, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o administrador da casa real, e Sebna, o escriba, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as roupas rasgadas, e lhe contaram as palavras de Rabsaque. Pois vocês, irmãos, foram chamados para a liberdade. Somente não useis a liberdade como oportunidade para a carne. Em vez disso, servi-vos uns aos outros pelo amor. Pois toda a lei se cumpre em uma só regra, que é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se, porém, mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Mas eu digo: andai no Espírito, e não executeis o mau desejo da carne. Pois a carne deseja contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, pois estes se opõem mutuamente, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes. São elas: pecado sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, brigas, ciúmes, iras, rivalidades egoístas, desavenças, facções, invejas, bebedices, orgias, e coisas semelhantes a essas, das quais eu havia vos dito anteriormente. Assim como eu também havia dito a vocês antes que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e os maus desejos. Se vivemos no Espírito, também no Espírito andemos. Não nos tornemos presunçosos, irritando uns aos outros, e invejando uns aos outros. Compra a verdade, e não a vendas. Faze o mesmo com a sabedoria, a disciplina e a prudência.